3 anos de curso. Então vamos abrir Neemias. Muros caídos é o tema proposto para esta hora. Muros caídos. E obviamente que eu quero aplicar isto às muralhas que estão caídas à nossa volta, não é? Porque no caso aqui de Neemias, o texto sagrado, ele retrata a questão de Israel. Deixa eu fazer uma pergunta para você, o som está bom? Para mim não está muito bom aqui. Cadê o Barreto? O som está bom? Tá? Estou sentindo um eco aqui. Está dando eco aí não? Não, se está bom para vocês, então está bom. Ótimo. Então vejam bem, eu não sei quantos têm acompanhado os estudos que eu tenho feito, porque nós fizemos praticamente de todo o livro de Jó. Temos feito sobre o livro de Apocalipse. Vou dar uma trégua agora para aliviar um pouco, né, a mente dos irmãos, porque muitos estavam queimando o neurônio para entender tudo sobre Apocalipse. Vamos falar de alguns temas diferentes, como falamos sobre os pais no domingo passado, que foi o Dia dos Pais. E agora estamos entrando no livro de Neemias, que nos dá uma visão inclusive de história antiga. História antiga. Porque remonta os grandes impérios que dominaram o mundo e que nós desconhecemos. Só temos informação quase que do nome desses impérios. Mas foram impérios poderosíssimos que dominaram o mundo. E aqueles impérios, basicamente 6 impérios, a começar lá no Egito, a Síria, a Babilônia, o Império Grego, o Macedônio, o Império Romano, o Império Persa e o Império Romano. Esses impérios dominaram o mundo e, na verdade, eles representam aquilo que vai acontecer nos últimos dias. Quando um último grande império mundial, com um líder, vai dominar o mundo. Então, tudo que nós vemos e que a Bíblia registra, esse passado significa um prenúncio daquilo que ainda vai acontecer. Mas Deus sempre vai usar pessoas nas suas mãos para cumprir o seu propósito. E no caso aqui, Neemias foi um desses homens que Deus usou poderosamente nas suas mãos. Eu quero inclusive ler com vocês, porque às vezes eu faço menção, mas na verdade eu não leio os textos e é importante você ler. Abra a tua Bíblia em Jeremias 25. Jeremias, no capítulo 25. Eu quero ler os versículos 11 e 12, para você entender um pouco o pano de fundo do que aconteceu, ou os pressupostos daquilo que aconteceu. Depois eu vou levar vocês lá para 2 Reis, para você entender um pouco. O povo de Deus se afastou de Deus. E como eu disse, aqueles impérios, eles representavam o que vai acontecer numa dimensão muito maior. Mas por causa do pecado, o povo ficou debaixo do domínio da Babilônia. E aqui em Jeremias, um profeta que está em Israel. Agora, é importante você entender que as tribos já tinham sido divididas depois do reinado de Salomão. E eu tenho falado isso exaustivamente e repetidamente, porque eu sei que você ouvindo uma vez só,
vai sair da tua memória e você não vai se lembrar de mais nada. Mas é importante você conhecer as Escrituras, porque Deus disse que em função da desobediência de Absalão, apesar das coisas muito boas que fez, mas o seu reino seria dividido. 10 tribos foram para o norte, fizeram de Samaria a sua capital. 2 tribos, Benjamim e Judá, foram para o sul, fizeram de Jerusalém a sua capital. Então, quando nós lemos Jerusalém, você tem que entender que a capital dessas 2 tribos, que unidas, assim como as 10 tribos, se tornaram reino. Então, Israel agora, o reino de Israel, que tem Jerusalém como capital, na verdade, era a capital das 2 tribos de Judá e Benjamim. E como eu já disse várias vezes aqui, as 10 tribos tiveram 19 reis e eles foram ímpios, a grande maioria. De tal maneira que o texto que eu vou ler em Reis, ele vai retratar como que os assírios dominaram aquela região e praticamente esmagaram aquelas 10 tribos. Acabou, arrasou, levou um povo para lá, misturou com os judeus que estavam lá, se tornou um povo mestiço, que agora não adorava só a Deus Jeová, adorava também outros deuses. E aí você vai entender um pouco melhor até o que está no livro de Neemias. Agora, Jeremias e Isaías eram profetas que estavam no reino do sul. E eles profetizaram dizendo: se vocês não se arrependerem, se vocês não obedecerem, vocês serão levados para o cativeiro. E isto aconteceu. As 10 tribos praticamente desapareceram e as 2 tribos do sul foram levadas para o cativeiro na Babilônia, onde ficaram por 70 anos. E aqui no texto sagrado está dizendo, Jeremias 25, 11 e 12, olha bem: converter-se-á esta terra em angústia e solidão, e por 70 anos lhe há de perdurar a servidão ao rei da Babilônia. O profeta Jeremias, antes do povo ir para o cativeiro, ele alertou o povo: essa terra vai ser arrasada. E aí olha bem, verso 12: decorridos esses 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e o seu povo por causa de seus pecados. Oráculo do Senhor. Assim como a terra dos caldeus, que transformarei definitivamente no deserto. Deus está dizendo: vocês vão para o cativeiro, mas depois eu vou castigar a Babilônia. E isso aconteceu. E olha, eu fico impressionado como tem pessoas que põem a Bíblia em dúvida. Abrem Isaías agora. Abrem Isaías. Isaías, você vai ver no capítulo 45. Vocês sabem que o profeta Isaías profetizou 700 anos antes do nascimento de Cristo. Então, se ele profetizou 700 anos antes do nascimento de Cristo, e o cativeiro da Babilônia aconteceu em 585 antes de Cristo, na verdade não aconteceu, eles foram libertos do cativeiro em 585. Olha o que o texto está dizendo: 100 anos antes de Ciro nascer. 100 anos, e você vai entender o porquê disso. Olha aqui: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, ao seu ungido. Ciro era um pagão, mas Deus iria ungí-lo para cumprir o seu propósito. Olha como que as profecias bíblicas se cumpriram. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro,
a quem tomo pela mão direita, para abater nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e tornarei planos os lugares escabrosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. E o texto continua. Quem libertou os judeus da Babilônia? Ciro, rei da Pérsia. Agora ele é o rei da Pérsia. E a Pérsia dominou a Babilônia, conquistou a Babilônia. E algo interessante que a história registra é que a Babilônia, desde Nabucodonosor, quando dominava uma nação, levava o povo daquela nação para a Babilônia. Porque a extensão territorial era muito grande, daí o nome Babilônia. É tudo que é muito extenso, muito poderoso, muito grande. Quando Ciro, rei da Pérsia, aliado a Dario, rei dos Medos, domina a Babilônia, a estratégia de Ciro era outra. Ele dominava a nação, mas não queria os moradores daquela nação no seu reino. Ele mandava de volta. E por esta razão, ele assinou o edito, dando aos judeus a oportunidade de voltar à sua terra 70 anos, como profetizou o profeta. Amém ou não, amados? Você está vendo o poder de Deus? Como as coisas não fogem ao controle de Deus. Às vezes a gente pode até achar que Deus está perdendo o controle das coisas. Não, está tudo debaixo do controle de Deus. Tudo debaixo do controle de Deus. Agora, só que o primeiro grupo que voltou com Zorobabel, que era um governante. Era um governante, e ele voltou como governador. Volta o primeiro grupo 70 anos depois, mas o povo todo só voltou 120 anos depois. O primeiro grupo volta 70 anos. E eles vão, com Zorobabel, reconstruir o templo que Nabucodonosor tinha destruído. Destruiu o templo na primeira invasão. Na segunda invasão, destruiu os muros, destruiu a nação. E então, Zorobabel volta para reconstruir os muros. Mas olha o que eu falei para vocês. O reino do norte já havia sido dominado pelo Império Assírio. E os assírios levaram para lá pagãos, misturou a raça. Eles serviam a outros deuses, e você vai entender inclusive o porquê que nós temos Israel aqui, a Palestina aqui. São grupos antagônicos que lutam entre si, porque lá está o que na época de Jesus chamava de os samaritanos, porque eles fizeram daquela região Samaria como sua capital. E quando eles voltam no primeiro lote para construir o templo, os samaritanos começam a fazer uma pressão violenta para que o templo não fosse reconstruído. E alguns profetas menores da Bíblia vão mencionar exatamente a paralisação da obra, por causa da oposição violenta. Aí depois volta mais um grupo da Babilônia com Esdras para reconstruir o culto. Nós vamos depois ver algumas coisas sobre o livro de Esdras. Mas eles voltam para reconstruir
o culto, e só depois, 13 anos depois, volta Neemias. E aí já tinha passado mais de 100 anos, de maneira tal que nós concluímos que Neemias nasceu na Babilônia. Só que ele conhecia a história do seu povo. E ele, quando recebe a notícia da situação da nação, eu mencionei domingo à noite isto na pregação, ele toma uma decisão: não vou deixar desse jeito não, eu vou reconstruir os muros, porque a cidade estava completamente vulnerável, como os muros caídos. E nós sabemos de todo esse histórico, dele chegando no rei, pedindo permissão ao rei, arrebanhando pessoas, para voltar com ele, para reconstruir a nação. E eu quero ler aqui algumas partes do capítulo 2 aqui com você na Bíblia. Capítulo 2, a partir do verso 11. Capítulo 2, a partir do verso 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Declarei para ninguém. Quero dizer para você algumas lições que eu quero tirar agora do texto bíblico. Quando Deus te orientar a fazer alguma coisa para Ele, não fica alardeando não. É você e Deus. Neemias, em todo o tempo, ele clamou ao Senhor, e ele chegou à conclusão que era Deus que estava com ele, para ele ir reconstruir os muros de Jerusalém. E ele disse, se você ver o versículo 9 um pouco antes, ele tinha pedido carta ao rei, para o rei lhe dar permissão. Então, olha o verso 9, então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei Nabucodonosor, né? Melhor dizendo, do rei Artaxerxes, né? Porque aqui já era o rei Artaxerxes. Então fui aos governadores da além do Eufrates, e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Quando Deus está no teu projeto, Deus abre todas as portas. Ele corria risco de vida ou de morte, de ir ao rei pedir permissão para ir a Israel reconstruir os muros. Mas Deus estava naquele negócio. E Deus foi abrindo todas as portas. O rei deu para ele cartas, dando autorização para ele passar por todas as terras que iria passar, para chegar em Israel e reconstruir os muros. Mas ele vai com as pessoas, ele vai só em oração, ele vai tagarelando o que Deus tinha colocado no coração, não. Aliás, alguém já disse assim, cuidado com o que você fala para o outro, porque o diabo ouve. Se você não falar, o diabo não ouve, ele não é onisciente. Se você não falar, ele não ouve, mas você falou, ele ouviu. É por isso que a gente tem que evitar falar mal da vida dos outros, fazer julgamento precipitado. O diabo está ouvindo e está batendo palma para você. Isso, vai, isso mesmo, vai. Não. E se é plano de Deus, segreda no teu coração, porque nem o diabo fica sabendo. Aí você vai que vai. Está entendendo, amados? Olha bem, algumas lições mais que ele nos dá aqui. Versículo 12. De noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados. Ele foi fazer uma investigação da real situação
Sabe o que significa isso? Estratégia. Às vezes a gente acha que é crente. Vou orar, Deus vai dar resposta. Deus vai abrir a porta. Sim, Ele abre. Mas a gente tem que ser estratégico. A gente tem que saber o que fazer para Deus poder nos usar. Senão a gente atrapalha o plano de Deus. E a Bíblia mostra isso. Abraão atrapalhou o plano de Deus. Se precipitou. Seja estratégico para conquistar aquilo que Deus tem para você. Versículo 16, olha. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Eu não disse nada para ninguém. Uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui: cuidado com o que você compartilha com os outros, mesmo que seja coisa boa. Sabe por quê? Se você compartilhar algo com a pessoa errada, ela vai te complicar. Por isso, quem está sonhando, procure outra pessoa que também está sonhando para você compartilhar os teus sonhos, senão elas matam o teu sonho. Se você está sonhando, procure pessoas que estejam também sonhando, porque senão elas matam o teu sonho. Não compartilhe sonhos com quem não sonha. Você chega todo entusiasmado, toda entusiasmada, e eu senti de Deus que eu tenho que fazer isso, e já estou vendo até como vai acontecer e tal. Aí o não sonhador, para de besteira, fulano. Você acha que vai chegar a algum lugar? Olha bem para você, o que você acha que é? Aí já comenta com o outro. Nossa, fulano acha, coitado, estou até com pena. Agora você fala com sonhador. Ih, estou sonhando. Os jovens aí, eu ainda vou estudar em Harvard, nos Estados Unidos. Aí você fala com sonhador. Ele já vê logo uma maneira de poder te ajudar para você realizar teu sonho. Vai mesmo, cara, é isso mesmo. Entendeu? Inclusive, olha, fulano foi porque fez isso, fez aquilo e conseguiu, vai te apoiar. O não sonhador vai matar o teu sonho. Quando eu morava na Baixada Fluminense ainda, bem jovem, isso tem um pouquinho de tempo já, tá? Bem jovem, tem um pouquinho de tempo. Naquela época, ir aos Estados Unidos era igual você voltar com um diploma de doutor. Tinha até uma história de um americano que veio para o Brasil. Aí alguém perguntou para ele assim: você não vai voltar para os Estados Unidos não? Aí ele disse assim: eu não vou voltar para os Estados Unidos não, lá eu era caminhoneiro, aqui eu sou doutor, todo mundo me chama de doutor. Então, ir aos Estados Unidos naquela época era igual doutor. E eu dizia assim: pô, meu sonho é ir aos Estados Unidos uma vez. Encontrava alguém e tal, meu sonho é ir aos Estados Unidos uma vez. Vai ser difícil, você não saiu nem de Paracambi ainda, né, que era onde eu morava, né? Tinha ido nem no centro do Rio de Janeiro. Vai ser difícil, vai ser difícil. Mas mesmo que você ouça quem vai dar contra, você tem que ser obstinado naquilo que Deus pôs no teu coração. Vá em frente, ainda que outros queiram matar o teu sonho. E Neemias nos dá o exemplo disso. Vou ler mais um pouquinho aqui com vocês, olha bem. Verso 17. Então lhes disse: estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Vamos deixar essa miséria para trás. Vamos nos unir.
Vamos reconstruir essa muralha. Deus já tinha dito para ele, mas agora ele lança o desafio para o povo. Uma das melhores estratégias para qualquer líder, sabe qual é? A visão não pode ser só tua, tem que ser de todos. Se você lidera qualquer coisa e tem uma visão, não fica dizendo, não, é porque eu quero fazer, não, porque não sei o que lá, que eu sou bom nisso, que não sei o que lá. Não, olha a estratégia dele, não tinha dito nada para ninguém, estava só orando. Aí ele chega diante, não vamos deixar esses muros caídos. E ele diz uma coisa aqui, uma sutileza que às vezes a gente não percebe. Mas o verso 18 vai complementar o que eu quero dizer. Diz assim, ó: e lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Não sou eu não sou bom não, olha como Deus está sendo bom. Aí ele abriu o leque, ele disse como foi que ele chegou no rei, como que o rei abriu as portas, como que ele orou, como que ele ficou incomodado, ele abriu o coração. E aí continua e diz assim, parte final desse versículo: então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. Sabe o que todo líder tem que aprender? Não é dizer para as pessoas assim, levantemo-nos e vão. Todo líder tem que dizer, levantemo-nos e vamos. Porque se qualquer pessoa que lidera qualquer coisa abrir mão da visão que Deus lhe deu, ela não vai acontecer. E Neemias deixa isso aqui com clareza: eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo. É Deus que está fazendo isto, é Deus que está mexendo comigo. Então disseram, disponhamo-nos e vamos. E ali estavam todos os líderes. Olha o versículo 19. Eles começam a enfrentar oposição. Você sabe quando que você percebe que está no caminho certo? Quando você começa a enfrentar a oposição. Quando todo mundo está dando tapinha nas costas, que está tudo bem, aí você tem que ficar alerta, tem alguma coisa errada. Mas começou a dar para trás, meu irmão. Começaram a querer te desanimar, pode saber que você está no caminho certo. Olha o texto, verso 19. Sambalá, porém, o horonita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Vocês estão querendo se rebelar contra o rei? Porque era um edito do rei, que eles não podiam edificar, só que eles não sabiam que Neemias tinha conseguido autorização. Verso 20, então lhes respondi, olha bem, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos, nós, seus servos, nos disporemos, reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memória em Jerusalém. Por que ele está dizendo isso? Porque esses que se opuseram faziam parte daqueles que pertenciam ao reino do norte, que serviam a outros deuses, que não servia apenas o único Deus verdadeiro. E eu quero então terminar lendo com vocês o que está aqui para deixar clara essa palavra em 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 17. Quando o reino do norte foi dominado pelos assírios, olha o que aconteceu, está aqui em 2 Reis. Poderia ler alguns versículos anteriores, mas isso você pode ler depois. Olha o que diz aqui. Adoravam o Senhor
mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor, nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Era este o costume daquele povo, de Sambalate, Tobias, Gesem. E eles eram governantes daquela região da Síria. E o que Neemias diz? Vocês não têm parte nesta obra, porque aqui a gente não mistura as coisas. Nós temos um compromisso com o único Deus verdadeiro. A obra do Senhor é uma obra tão séria que a gente não pode fazer de qualquer jeito. A obra do Senhor é feita por pessoas completamente comprometidas com Ele. E Deus nos dá a inteligência para a gente ter estratégia. Como ganhar o mundo perdido? Como reedificar os muros que estão caídos à nossa volta? E você pode aplicar no teu trabalho, na tua casa, na tua vida espiritual. Porque muitas pessoas, eu disse domingo à noite, quando aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estavam dispostas a pôr fogo no mundo. Mas os muros caíram e viraram destroços. Não são mais nada, apenas membros de igreja. Não se dispõe a nada. É preciso reconstruir. É preciso voltar ao primeiro amor. Quando você aceitou Jesus e queria ganhar o mundo para Cristo, e depois se tornou uma pessoa religiosa. Precisamos ter a coragem e a estratégia de Neemias para dizer para o Senhor aqui: eu não vou ficar acomodado na situação que eu estou, não. Neemias podia ficar, era copeiro do rei, era uma função elevada, comia com o rei, tomava do vinho do rei, não era qualquer um, tinha que ser de muita confiança. Ele podia não estar nem aí para Israel e para o seu povo, mas ele disse: Senhor, pode contar comigo, pode contar comigo. E é isso que Deus espera de você. Se você quer de fato que Deus abra as portas para você, se você quer que Deus use a tua vida, Ele só vai fazer isto com pessoas que primeiramente se incomode com a situação como ela está e se apresente diante do Senhor e diga: eu estou pronto, eu quero que o Senhor use a minha vida na tua obra. Deus vai te abençoar rica e prosperamente. Amém, amados? Glorifica o nome do Senhor.